Bom dia. Não estou ouvindo. Ah, microfone. César, não estou lhe ouvindo. Agora sim. Agora sim, bom dia. Bom dia. Tá? O Sandro ele pediu para avisar, tá? O Sandro foi coautor do artigo que eu vou apresentar, que é sobre ética e códigos de conduta de Portugal e Espanha, Sim. tá? Mas ele também faz parte da coordenação aqui dessa sessão, né? Ele pediu para avisar que ele vai atrasar um pouquinho, tá? Porque ele está saindo de um compromisso lá em Santa Catarina, está indo justamente para o Desk para poder participar. Ah, Né? tá. Florianópolis é aquele negócio, né? É o trânsito mais engarrafado do país. Né? Com Faz um certeza. tratamento, Ou não sai dá. cedo, vai chegar atrasado. Rapaz, Florianópolis é o único lugar do país que eu tive que descer do carro, faltando 2,5 km, e ir arrastando a mala até o aeroporto, que era o único jeito de chegar. É, acontece. Fiz palestra em 13 estados brasileiros, né? E Santa Catarina foi o pior, e é o mais bonito, né? Oh, obrigado. E aí tem esse problema aí, né? Os meus colegas da CGU usam a bicicleta elétrica para chegar mais cedo. Esse problema está cada vez ficando mais crítico, inclusive. Eu tenho uma irmã que mora aí, sobrinhos, né? Sim. Tenho, né? Aí na Barra da Lagoa, né? Então, Uhum. aquele negócio, né? Com aquela subida toda só elétrica mesmo para conseguir. É fácil. O problema é que a ilha é pequena, não dá para expandir. Não dá, e não para de viver, né? Não para É, de fluir, né? Expandir as vias é um grande problema. é um problema, exatamente. O Sandro, assim como eu, é gaúcho, né? Então, Ah, tá. acostumado. Eu moro em Brasília, né? Mas Brasília? Estou transitando de Brasília. Meu mestrado foi envolvendo o Chile aqui. Então, por Ah, isso que tá eu tenho vendo? Uhum. aqui, né? Comparando Chile e Brasil em transparência e prevenção à corrupção, que é o que eu faço na CGU. Sim, sim. E, bom, o Chile ganhou, tá? Resumo da história. E aí, nas férias, vem para cá. Hã? Quando pode. Quando pode, nas férias, vem para cá. Eu sempre dou uma passadinha, né? Todo ano, né? Tirando a Covid, né? Que Sim, interrompe, sim. né? Mas aí né? A irmã e os sobrinhos, e tem mais um sobrinho emprestado, que é da mulher, né? Aham. Navegantes. Ah, Aí, Navegantes. Aqui é, perto onde eu estou agora. isso. E um grande amigo que mora em Palhoça. Então, Ah, então, já tem os contatos, então. contatos aí. O Jobel, né? Jobel. Jobel, o primeiro artigo não é o meu, é outro, né? Não é o nosso. Está entrando pessoal aí agora. Sim. Fala pessoal, muito bom dia. Aqui é André Bom dia. Bonini, tudo bom? Sou coordenador aqui do Núcleo de Administração Pública, passando para ver se já estamos com o coordenador, com o debatedor. O Sandro vai demorar um pouquinho, tá? Porque ele está enfrentando o trânsito aí de Santa Catarina, né? Diz que não está muito fácil de chegar, mas ele... Eu achei que era um privilégio da gente aqui de São Paulo, mas lá também tem esse problema, então. Rapaz, lá é complicado. Tem uma irmã ali em Florianópolis. É diário. Aqui é diário. Pessoal, eu estou só entrando nas outras salas, aí daqui a pouco eu volto aqui para ver se todo mundo chegou para a gente iniciar, tá bom? Um abraço aí, bom Um trabalho a abraço. todos. Beleza.
O senhor trabalha na CGU, então? Trabalho, sou da Comissão de Ética da CGU. Já está tempo na CGU? Estou desde 2006. Antes eram 20 anos no Banco do Brasil. Ah, do Banco do Brasil. Uhum. E achei que não ia sair mais, aí apareceu um... Viu? Fiz um concurso, outro concurso, Sim. e entrei. Né? Coisas da vida. Eu sou funcionário também, eu trabalho na Prefeitura de Florianópolis, né? Ó, É, teus trabalho amigos dizem que estão privilegiados, né? Ó, tu trabalha, vai tirar férias? Aí trabalho na área também de controle interno, né? Já estou há 18 anos no controle interno. Me aposento agora o ano que vem, se Deus quiser. Eu já podia me aposentar, mas preferi Sim. ficar trabalhando e ganhando um terço a mais. Né? Uhum. Como é que tu tira um terço do orçamento? É uma mágica interessante, eu não consigo. Nem falo em orçamento, que a polêmica está grande. Eu tenho agora uns seminários, eu faço lives de ética, né? Sim. Agora vai ter uma. Eu peguei e me associei com um professor da Federal de Goiás, Rafael Pereira, que ética é um negócio que tem que ter bastante de filosofia, né? O Sandro também, inclusive, ele fez uma graduação em filosofia, né? E uma especialização. O Oh, Sandro é legal. Uhum. E o homem produz artigo que nem doido lá. O cara faz artigo, tem um Artigo em cima de dele, artigo. artigo, livros. É, é uma máquina para produzir artigo científico. Ah, só ele é minha esposa. A minha esposa dá aula na universidade, aí também só vive em cima disso. Publicar e publicar e publicar. Né? É, exatamente. Já conhece até as manias de cada revista. Ah, com certeza. Já sabe o que aprova numa revista e o que não aprova noutra revista. É, já tenho as manhas já. É, porra, aí só com experiência mesmo, para saber. Né? E depois eu quero ver, mês que Disseram que vem, vai se aposentar agora, né? Vamos ver se é verdade. é, né? É aquele negócio, se tu entrou depois de 2003, aí não tem jeito, aí tem que entrar na proporcional. É, Se na tu proporcional, exatamente. é a proporcional que vai lá e te tira um naco do salário. É complicado, né? É dispensar. Agora, a universidade tem muita gente que fica lá. O Pinho, lá da UFBA, pô, é patrimônio, só falta ter a plaquinha. 200 anos na UFBA, lá, que é onde eu tirei. Na realidade, vai se aposentar, mas ainda vai ficar lá dentro, fazendo pesquisa, etc. Tal. Ela diz assim, se aposenta, mas não vai sair de lá, né? Eu acho que até é bom para ti, né? Daí, Com certeza. Deixa ela lá e eu aqui. não, assim, Ah, minha mulher estava preocupada, o que eu vou fazer com esse cara? ah. Só que eu trabalho em casa, né? Mas Ah, assim, trabalho em casa? eu Sim. fico enfurnado aqui no escritório, né? E ela vai fazendo as coisas. Eu vou fazendo por horários, né? Então, o horário que eu tinha o lanche lá, nas 4 da tarde, o lanche tradicional, desço Sim, para sim. fazer. Né? Legal. Vou pegando, né? Vai tocando do jeito que dá, né? E no meio tempo vou fazendo as pesquisas, né? Sobre ética eu pesquiso há algum tempo. Ó, chegou mais gente aí. Chegou mais gente. Uhum. Temos 8h25, ainda tem 5 minutos. Bom dia, bom dia. Uhum. Bom dia. Kevin, Sou eu. Estão presentes aqui os autores da... deixa eu dar uma olhada aqui.
Onde estão os trabalhos? Aqui. Aplicação da integração do Balance Scorecard em gestão pública. Ensino de filosofia e pensamento. Isso aqui é o professor... Deixa eu abrir aqui. Jobel Vinícius, Ana Paula. Certo. A gente vai dar um tempinho antes de começar aqui a nossa apresentação. Começa a partir das 8h30. Né? Eu estou aguardando também o professor Sandro entrar, que ele vai atuar também como moderador aqui da nossa sala, e aí a gente começa, tá certo? Tranquilo? Sandro também, além de meu amigo, é coautor do artigo que eu vou apresentar, de Portugal e Espanha, tá? Ele está enfrentando o trânsito de Florianópolis, né? E deve ter um pouquinho de atraso, mas ele disse que já está chegando. Qualquer coisa a gente começa e quando ele chegar, ele dá continuidade. Isso. Bom dia, pessoal. Não sei se alguém falou comigo, eu estava com problema aqui no áudio, mas agora tudo certo. Tudo bem? Tudo bem. Olá. Tudo Bem, bem. Ana Paula. Fala, Kevin. Bom dia. Passando aqui para desejar aí bom dia de atividades para vocês aí. Saber se o moderador chegou já por aí, Kevin? Não, ele está preso no trânsito, mas ele está vindo, né? O César, ele aqui é coautor de um dos trabalhos também do moderador, né? E ele aqui fez essa gentileza de nos informar que ele está a caminho. Isso. Kevin, aí você vê aí a questão de horário, combina com a turma aí para poder cumprir o cronograma, tá bom? Se o moderador não chegar, ele entra no meio, não tem importância. Tudo bem. E aí, abraço. Isso. Isso. Jobel? Sim? Jobel, o link que o Semear aqui disponibilizou da tua apresentação, ele não está abrindo no YouTube. Tu chegou a regravar ou mudar algum aspecto do vídeo? Não, não mexi não. Teria um link aí fácil para passar aqui no chat? Eu não posso apresentar direto daqui, não? Pode também. É mais fácil, que eu já estou com ele ali. Ó. Pronto, tudo bem. Mas você tem condições aí de... Você sabe como fazer aqui para compartilhar a tela e divulgar aqui o áudio? Sim, compartilhar a tela, ou seja, nós estamos compartilhados já. Eu aperto aqui em compartilhar novamente, não é isso? Não, agora não está compartilhado, não. E Ah, você vai onde tem Share Screen. sim, sim. Aí você atenta para uma barrinha pequena que tem lá embaixo, que se chama Share Sound. Aí ela tem que estar clicada para poder o som também sair. Ok. É porque você colocou o vídeo como privado. Olha, Foi público, aí ressalta só quem tem acesso em você. Mas aí você passa, não tem problema não. eu vou compartilhar a tela então. Já posso compartilhar e deixar preparado então? Por favor.
Dê um play para ver se o som sai. Vocês estão me ouvindo? Ouvindo, estamos. Tá abrindo o vídeo ainda? Acho que ele caiu. Ana Paula, você sabe dizer se os outros integrantes do trabalho, os outros autores, vão comparecer aqui à apresentação? Não, só eu mesmo. Só você? Uhum. Bem, como já passaram daí das 8h30, nós vamos começar aqui a nossa sessão, porque ela tem também tempo para acabar. A sala ela fecha automaticamente, né? Então, imagina, a gente está falando, apresentando e a sala simplesmente fecha, né? Então, a gente vai tocar aqui o barco. O Jobel, ou Jobel, eu me perguntei como é a pronúncia correta dele. Se ele chegar aqui, ele também pode apresentar o trabalho sem ser por vídeo, entendeu? Também não tem problema nenhum, não. Mas como parece que ele teve um problema na internet, a gente vai passar, então, para o César. César, tem algum problema se você passar aqui primeiro? Não, não, sem problema. Só pena que o Sandro não vai assistir. Mas ele também tem um outro trabalho aqui que eu vou deixar por último, né? O dele, que é sobre o ensino de filosofia e pensamento crítico reflexivo na formação em administração pública. Eu deixo por último. Ok. Tá? Pronto, então a gente vai começar os nossos vídeos, a apresentação. Nós vamos ter, os vídeos devem ser aqui no máximo 8 minutos. Depois dos vídeos, nós vamos ter um breve momento de debate. Esse momento são 8 minutos, né, para a gente poder conseguir passar todos os vídeos e gerar o debate em todos os trabalhos. Ao final do último trabalho, aí a gente tem uma roda geral, não é? Então, começar aqui desejando um bom dia a todas e a todos, né? O César, eu gostei muito do seu quadro aí, o Joshua Tree, né? Muito bom. Ai, eu
Bom, mais um fã do Tio, né? Pronto. Eu vou fazer um teste aqui para ver se o áudio do vídeo está saindo aqui para vocês, aí vocês me afirmam se está ok. Bom, pessoal, vamos ver então hoje a ética. Está saindo? Pronto. Então eu vou aqui estender. Bom, pessoal, vamos ver então hoje a ética e códigos de conduta, considerações sobre experiências na administração pública de Portugal e Espanha, feito por mim, César Fonseca Ramalho, da CGU, e Sandro Trescasso Bergo, da Escola Superior de Gestão e Controle, Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Então, o artigo, ele analisa os códigos de conduta instituídos em Portugal e Espanha a partir do referencial proposto pela OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, e de conceitos no campo da filosofia. Essa é uma pesquisa exploratória, tá? Que o objetivo é conhecer melhor um determinado tema. E é descritiva, então ela busca um aprofundamento do tema, enquanto a explicativa procura conectar as ideias para compreender as causas e os efeitos. É uma pesquisa qualitativa, né, orientação exploratória e descritiva, e ela usa uma abordagem semelhante à usada por Graça Salomon Brown, que, por sua vez, se baseou no Paulo Descartes. Também ele procura, no artigo, no trabalho, procura desenvolver o que seria ético, o que seria moral, tá? E a gente destacou aqui na apresentação uma pergunta, duas perguntas dadas por Cortino e Mastinez, em 2005, achamos muito interessante, tá? Então, o que seria moral, é aquilo que a gente deve fazer, né? Respondendo a pergunta, códigos de conduta. E por que a gente deve fazer, né? Então, isso daí estaria na parte de ética, de dilemas éticos, né? A Cortina e Martinez fizeram um belo resumo. A metodologia a gente pegou da internet, diretamente nos sites, tá? Usou as tabelas da Graça Paulo Descartes. Tá? A diferença é que a gente pegou os parâmetros da OCDE, tá? De 2020. A gente já vê a tabela resultado, né? Onde a gente pode ver que os valores com comportamentos esperados para cada valor e também os exemplos práticos do código ou no documento auxiliar não foram abordados por nenhum das duas soluções, nem em Portugal, nem em Espanha, né? Já a prevenção no gerenciamento dos conflitos de interesse, além de estar brevemente nos códigos, ela também está em documentos auxiliares, né, que a gente vai ver depois aí, né? Presentes, favores e cortesias está explícito em ambos, né? A obrigação de reportar desvios de conduta não tem em nenhum dos dois, o que é estranho, porque até no Brasil tem, né? Suborno e outras formas de influências devidas, explícito em ambos. Observa ali o uso de informação mantida por autoridades públicas, explícito na Espanha. Observe também os cuidados ao deixar o serviço público, não está abordado em nenhum dos dois códigos, é abordado em uma outra legislação. A integridade e imparcialidade explícito em cada um. Indo para a tabela, a continuação da tabela, a confidencialidade, honestidade, eficiência, eficácia, servir para o interesse público, todos presentes, assim como se abster de benefícios pessoais ou abusar dos poderes do cargo e uso adequado do recurso público, né? Observa que a falta dos quesitos pré e pós-condições, a quarentena famosa, né? Declaração de bens e rendas de atividades externas, ambos os países resolveram colocar numa legislação maior, né, à parte, né, e a responsabilidade individual e coletiva é a única diferença entre Portugal e Espanha, encontrada em 20 quesitos, né? Portugal deixou explícito, a Espanha
achou por bem não tratar. Né? Os conflitos de interesses, como eu havia falado, tá? Eles são tratados por Portugal na Lei 52/2019. Os países eles fazem o código e fazem a legislação de conflitos de interesse. Então, a Espanha também, na mesma época. Né? As legislações anteriores deles, tratadas no artigo, também são em épocas semelhantes. É tudo muito parecido. Né? O que a gente concluiu, por óbvio, né, como demonstrado na tabela, que eles adotaram códigos semelhantes em conteúdo, né, com a aderência semelhante ao que preconiza a OCDE. O tamanho dos dois é diferente. Portugal tem 4 páginas, a Espanha tem 1 página condensada. Né? Ambos escolheram tratar de conflitos de interesse por leis específicas. Portugal na 52/2019 e na Espanha encontramos na Lei 3 de 2015, bem maiores do que os códigos respectivos, né, inclusive. Né? Eles usaram um conceito parecido, né, que é a denominação códigos de conduta, corretamente o conceito, não escolheram o que normalmente às vezes encontra nos países, que é códigos de ética, que estaria conceitualmente errado, isso é desenvolvido no artigo. Né? E na Espanha tem uma solução interessante, tá? Que eles instituíram a Oficina de Conflitos de Interesses. Essa instituição não tem equivalência em Portugal. Né? Os autores, inclusive, criticam, colocam, claro, uma solução institucional com poderes, né? E que Portugal não tem, e isso faz falta em termos do que a gente quer de prevenção de corrupção, de conflitos de interesses. Né? As soluções de aprofundamento, tá? Seria interessante um outro trabalho, né? Sobre a operacionalização, a implementação desses códigos, né? Como é que funciona, como é que foi feito, se foi feito bem, né? Ou mal. A abordagem histórica entre as notícias dos fatos e aquela ligação entre aquela notícia e aquela alteração legislativa que se espera de um país com problemas, escândalo de corrupção, aí implementa uma medida, o que normalmente a gente encontra, tá? E incluir o estudo das instituições de prevenção de corrupção nos 2 países, né? Como é que funciona, qual é aquilo que funcionou ou não funciona, e a inclusão de outros casos, além de Portugal e Espanha, como a gente viu nos outros 2, mas a gente quis dar um aprofundamento na parte moral. É isso então, pessoal. Muito obrigado. Muito bom, César. Gostaria de abrir aqui um adendo, né, para dar aqui as boas-vindas ao professor Sandro, que acabou de chegar. Professor, nós colocamos aqui a sua apresentação um pouco mais na frente para poder justamente dar um tempinho para que você chegasse. Vamos lá, vamos agora ter 8 minutinhos, né, para poder falarmos aqui um pouco do trabalho do César. Não é? Jobel, caso, não sei se você está me ouvindo, mas caso você queira, você pode também apresentar o seu trabalho sem ser por vídeo, entendeu? Apresentar aqui na hora mesmo, certo? Qualquer coisa, isso fica também como uma opção para a sua escolha. César, eu achei muito interessante o teu trabalho, entendeu? Me fez refletir muito, mas muito mesmo em relação à diferença desses códigos de éticas, né, com a aplicação aqui nossa, da nossa cultura. Né? E eu gostaria de saber um pouco mais a respeito da tua inspiração para escrever esse trabalho, em relação ao seguinte: você acha que essa semelhança entre os 2 códigos de ética se deve por fato de ter os 2 países terem uma união tão grande, né, vindo lá, sei lá, da União Ibérica, lá em 1500 alguma coisa? Você acha que essa proximidade cultural, esse relacionamento geopolítico desses 2 países contribuem também para essa forma de abordagem, né, de código de conduta? E outra coisa também, você acha que
a forma de organização política desses dois países também contribuem para a construção desse um código de ética melhor ou desafiador? Não vou dizer pior, vou dizer desafiador. Ok. Bom, eu achei o áudio meu um pouquinho baixo, né? Tive que me esforçar para... Desculpa aí a falha técnica, né? Mas, assim, sobre o artigo, a gente quis, eu e o Sandro, fazer também uma provocação ao Brasil, apesar da gente não citar. Por que a gente não citou? Tá? Que é uma dúvida óbvia. Tá, mas por que tu não incluiu o Brasil? Eu trabalho na CGU, tá? Então a gente faz parte, né, do grupo que está preparando, tentou preparar, né, um código de conduta novo, né? Eu não fiz parte do grupo, fiz parte da pesquisa, né, da legislação de conflito de interesse. E nessa pesquisa surgiu Portugal e Espanha, né? Que o ministro estava muito interessado no período de quarentena. Tá? Que nesses dois países quarentena é assim, ó, tu sai do serviço público, tá? Tem a quarentena antes, e normalmente a quarentena depois, tá? E quanto tempo tu pode pegar um emprego, por exemplo, numa estatal, né? Tu saiu com todas as informações, com tudo. Seria uma desvantagem muito grande o povo ter alguém com todas as informações, servindo não ao povo, mas sim a uma entidade privada. Mas voltando às perguntas, porque tem pouco tempo, né? Quanto à semelhança, tá? É óbvio que a semelhança dos dois, histórica, né? Eles têm uma semelhança que nos passaram, né, da burocracia, né? Eles são extremamente burocráticos, né? Cartoriais, praticamente. Um amigo meu que mora em Portugal, César, é impressionante como eles são extremamente burocráticos. Então, sem dúvida, e assim, foi uma surpresa, um achado da pesquisa, que dá para ver pela tabela, eles têm os mesmos itens, são 20 itens da OCDE, né? E não têm os mesmos itens, né? Então, é muita semelhança para ser apenas coincidência. Tá? E a idade dos códigos é a mesma. O Código do Brasil, de 94, é extremamente antigo, desatualizado. Isso aí já era para ter sido resolvido há muito tempo, né? A OCDE vive batendo nessa tecla. Tá? Então, quanto à semelhança, eu acho que a cultura, aí a gente vê a maior semelhança em relação a países anglo-saxônicos. Eu vi códigos de conduta do Chile, de uns 15 países, tá? Entrei dentro. Estados Unidos tem 100 páginas, Coreia do Sul tem 15, Chile tem 16. Tá? Uma coisa que eu queria fazer, não deu, é o uso de figuras que o México usa, a Colômbia usa. Tá? Sendo rápido, né? Tem bastante coisa interessante para falar, mas tem que ser rápido. Tá? Mas você ainda tem tempo, viu, César? Não se preocupe, não. Você ainda tem aí uns 7 minutos ainda. Ótimo. Assim, o que a gente quis provocar também, eu e o Sandro, tá? É a questão do uso correto, né? Tem muita gente que diz código de ética. Não é código de ética, não deveria estar sendo chamado código de ética, né? A ética é uma coisa muito mais ligada à filosofia, né? Por que tu está fazendo aquilo, do que o que tu deve fazer. O que tu deve fazer são os códigos mais ligados à conduta, à moralidade, uma coisa um pouco menor, né? A ética é uma coisa maior, a filosofia desse negócio. Então, no artigo, a gente deu uma pequena palhinha nisso. O Sandro, depois, no artigo dele, vai falar mais a respeito dessa questão, né, do uso correto da filosofia. Né? A filosofia, eu estava lendo, como é um ponto de pesquisa, né, é uma coisa que outros países valorizam muito mais do que o Brasil. Né? Mas, voltando à vaca fria, tá, eu espero que o Brasil tenha um código de conduta novo, o nosso é velhíssimo, o decreto 1171/94, tá, extremamente antigo. Ele até fiz um comparativo, tá, ele também tem mais ou menos a mesma classificação, mas é assim didaticamente muito ruim. Então, isso seria além de tu fazer um código de conduta bom,
Não basta tu fazer, olha, vamos fazer um assim que a OCDE vai achar, assim é o the must, né? É o código melhor do mundo. Não é o suficiente, aliás, está longe de ser o suficiente. Então, o código é necessário, é bom que seja bem feito, tá? Mas o que pega mesmo? O que pega é a implementação. O que pega é, vem cá, tá, tu tem um código, mas quem fugir ao código é realmente ser punido? Quem fugir ao código vai ter alguma punição ou o pessoal vai dormir no travesseiro, né? Por exemplo, o caso emblemático da Caixa Econômica Federal, né? A gente teve na Caixa, achou assim as medidas dele em 2019 ótimas, tá? Eles terceirizaram, porque isso daí faz parte também, né? Houve uma falha gritante, grotesca de conduta por parte do alto escalão da Caixa, né? Então, assim, não basta tu ter um código muito bem feito ou um sistema aparentemente muito bem desenhado. Tu tem que ter também como é que tu aplica na prática. Porque os servidores estão o tempo todo vendo. Tá, olha, eu estou vendo aqui, tem um cara que não cumpre a ética, eu estou vendo do lado, tem outro cara que também não cumpre a ética, né? Então, o exemplo, e isso é usado muito na OCDE. Qual é o efeito da liderança, né? E é um efeito poderoso, né? Em cima dos códigos do grupo, porque, vamos dizer assim, o caso emblemático da Caixa deixa claro a influência de uma liderança, no caso, infelizmente, negativa, numa instituição centenária, né? Eu fiz 20 anos do Banco do Brasil, que também a cultura no Banco do Brasil é fortíssima, né? Não sei se o mesmo ia ser possível acontecer no Banco do Brasil, porque eu sou suspeito, né? Porque 20 anos de Banco do Brasil a gente introspecta, né? Mas não quero ficar falando o tempo todo, eu acho que seria interessante uma interação a mais, né, do pessoal, eu vi quem tem alguma dúvida, alguma pergunta. Eu tenho muito mais dados do que o que está aí, óbvio, né? O estudo é muito maior, né? Mas, Kevin, vamos ver se tem mais alguma pergunta, alguém quer perguntar alguma coisa. Eu gostaria de perguntar, por favor, se for possível. Mas não, Jobel. Um tema muito interessante, né, a questão da ética. Parabéns pelo seu artigo. Agora, tem uma questão, é o seguinte: a questão da ética no Brasil, ela não está, na minha opinião, uma questão meio que pro forma, né? Ou seja, existem os códigos de éticas, muitas repartições, ou seja, órgãos públicos federais, estaduais têm aquele código de ética com 200, 300, 400 páginas, efetivamente, e, como você bem falou, a questão da autoliderança. E a alta liderança já não dá o exemplo, né? Que, infelizmente, às vezes o código de ética, inclusive, recai muito sobre vamos dizer, o pequeno servidor ou o servidor de carreira, efetivamente, no seu desenvolvimento da sua carreira, no seu desenvolvimento do dia a dia, da sua rotina. Ali o código de ética é, às vezes, até rígido. Entretanto, no transcorrer das repartições públicas do governo federal, estadual e municipal, a gente se depara com essa questão de, efetivamente, o código de ética funcionar. Só para finalizar, tivemos vários exemplos de ministros, etc., tal, que falsificaram currículo. Teve o caso da Caixa agora, teve anteriormente o caso me lembro da época do ministro Recupero, que vazou informações, etc., tal. Tivemos vários casos, inclusive de Banco do Brasil, vazamento de informações. Então, eu acho que ainda, infelizmente, ainda está meio que pro forma. Existe o código de ética, mas efetivamente esse código ele é implantado, ele é efetivado? Obrigado. Isso. Jobel, muito boa pergunta, né? E, olha, a gente precisa ter uma coisa que eu vi no Chile, tá? Que é a independência por lei, tá? Agora, como é que tu consegue isso? Boa pergunta, né? O formato das comissões de ética é um formato um pouco melhor do que o formato da integridade. A integridade está inserido na linha hierárquica, né? A comissão de ética é uma comissão um pouco apartada da linha hierárquica. Então, o ideal qual seria? O ideal seria ser independente por lei, como acontece em alguns países, inclusive no Chile, que eu pesquisei para o mestrado. Tá? Eu estive lá em Santiago, entrevistei o rapaz lá, o rapaz é o secretário executivo deles lá.
tá? Do Conselho para a Transparência, instalação belíssima lá, muito bonita, tá? Mas aí eu perguntei, tá, quem é que vocês multam mais, né? Vocês multam, eles são independentes por lei, tá? Vamos dizer assim, o presidente do Chile, olha, eu não gostei, vamos supor, né? Não gostei, detestei, esse negócio tem que mudar, ele não consegue tirar o Conselho para a Transparência. Não consegue. Tá? E o cara tem uma independência, assim, um sonho. Tá? Para a CGU, por exemplo, eu coloquei isso aí no trabalho. Olha, tem que ter independência. Eu acho que a chave para tu poder atuar e realmente punir, tá? Não digo que não é uma solução, né, total, tá? Mas assim seria tu ter mais independência funcional, né? E César, entre as soluções, olha, o que tu prefere? Comissão de ética ou uma estrutura de integridade? Eu prefiro comissão de ética porque ela é um colegiado não diretamente ligado à linha hierárquica, né? Mas das soluções é a menos ruim, né? ô César, desculpe interromper, mas é porque a gente está com um tempinho aqui já um pouquinho curto. Mas se você puder guardar isso para no final, aí a gente pode voltar a essa Ok. discussão. Tá certo? Jobel, você gostaria de fazer a apresentação aqui? Você, caso você esteja com problema aí em passar a apresentação? Ah, tive um problema técnico aqui, eu não consegui. Eu prefiro deixar por último. Segue, vamos na sequência, para não prejudicar os outros. Se sobrar o Não, tempo, por último. não, mas você precisa apresentar o trabalho. Entendeu? Então, assim, se você quiser, você pode apresentar do jeito que você está aí, entendeu? Se você tiver ainda os slides, você compartilha os slides e faz a apresentação. Não, ok, mas eu prefiro deixar por último, para não prejudicar a sequência. Não é porque a sequência era você, entendeu? Você era o primeiro. Primeiro, Mas vamos lá. O professor Sandro, ele consegue, consegue aqui participar, o professor Sandro? Professor Sandro? Acho que ele deve estar ainda em trânsito. Então vamos aqui então para o nosso próximo. Tá certo então, professor. Então vamos dar mais um tempinho e vamos aqui para a nossa próxima transitação, que é o indicador de governança municipal IGM, CFA e os resultados orçamentários nos municípios do Espírito Santo frente à pandemia da Covid-19. A autora tem aqui Ana Paula Moreira Rosário, Amanda Viana de Souza, Jane Lúcia Rezende Gama e Renan Bittencourt Guerra. Não é quem está aqui? É Ana Paula, né? Pronto, Ana Paula, eu vou aqui passar aqui a sua apresentação. Ótimo. A todos, meu nome é Amanda Viana, sou estudante de Ciências Contábeis da Universidade Federal do Espírito Santo. Gostaria de dizer que é um prazer apresentar a vocês o artigo que desenvolvi em parceria com Ana Paula Moreira, Jane Lúcia Rezende e Renan Bittencourt, cujo tema é a relação do indicador de governança municipal do Conselho Federal de Administração com os impactos nos resultados dos municípios do Estado do Espírito Santo frente à pandemia da Covid-19. No contexto da pandemia, os municípios tiveram que se adequar, implementando medidas referentes ao desempenho e ao orçamento. Frente a isso, é necessário avaliar as ações e medidas tomadas pela gestão municipal à vista de sua recuperação. Dessa forma, o objetivo do estudo é analisar a relação entre a governança municipal e o resultado orçamentário, evidenciando a importância em associar a eficiência de uma gestão pública a uma visão mais abrangente que a do orçamento, pois a governança, o bom desempenho da governança de um município também depende de outros fatores. E visto que a utilização de indicadores de gestão pública é uma forma de auxiliar a população na participação de políticas públicas, buscamos, a partir do coeficiente de correlação Pearson, responder qual a relação da nota do IGM com os resultados orçamentários obtidos pelos municípios do Estado do Espírito Santo frente à pandemia da Covid-19. Acerca do tema governança, adotou-se nesse trabalho a definição dada pelo Decreto 9.203, de novembro de 2017, que a define como conjunto de mecanismos de liderança, estratégia e controle postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a gestão.
O Banco Mundial diz ainda que, enquanto a gestão é responsável pelo planejamento para alcance de objetivos, a governança oferece direcionamento, supervisão e avaliação da gestão. Ou seja, a governança seria uma combinação de boas práticas de gestão pública e direcionadora da mesma. No contexto nacional, as ações adotadas pelo governo explicam o aumento da dívida pública e, nesse sentido, a compreensão da dinâmica do endividamento e dos efeitos causados na pandemia são de grande relevância. E para a interpretação dessas informações, surgem os indicadores como instrumentos de observação da eficiência da administração pública. Para analisar se o desempenho da gestão está de acordo com o planejamento, é pertinente avaliar os municípios sob um aspecto maior, utilizando um índice de governança que englobe a gestão como uma de suas dimensões. E por isso optou-se pelo indicador de governança municipal do Conselho Federal de Administração, cuja nota varia de 1 a 10 e é composta pelas dimensões gestão, finanças e desempenho. Para a segunda variável, utilizou-se a plataforma Painel de Controle do Tribunal de Contas do Espírito Santo para coletar os resultados orçamentários dos municípios capixabas, que é constituído pelo confronto de receitas arrecadadas e despesas liquidadas. Como método experimental, para demonstrar a interdependência entre a nota de governança e o resultado orçamentário, utilizou-se o coeficiente de correlação Pearson, cujo resultado pode ir de -1 até 1, onde o sinal indica relação positiva ou negativa, sendo que uma correlação positiva significa que ambas as variáveis cresceram ou diminuíram, e uma correlação negativa significa que enquanto uma variável cresceu, a outra diminuiu. E ainda, quanto mais próximo de zero, mais fraca é essa relação. O espaço temporal aplicado no estudo se concentra no período de 2019 a 2021, visto que a intenção é avaliar o processo de governança municipal frente à pandemia, permitindo analisar como os 78 municípios capixabas lidaram com os diferentes contextos, sendo 2019 anterior à pandemia, 2020 vivido 100% em meio a ela, e 2021 marcado pelo início da vacinação e flexibilização das medidas restritivas, observando se a nota de governança influenciou ou teve alguma relação com os impactos nos resultados orçamentários. Os resultados do teste de correlação foram ilustrados na tabela 4 e nos gráficos que a seguem, e conforme se esperava, os dados demonstram uma correlação pequena e fraca entre as variáveis, tendo em vista a distância dos números -1 e 1, e ainda dependendo do contexto a ser analisado, a relação ela é modificada para positiva ou negativa. E a partir disso, podemos deduzir que não há um padrão de crescimento ou decaimento no comportamento das variáveis. Em 2019, obteve-se aproximadamente -0,07 de correlação, indicando uma relação inversamente proporcional entre as variáveis, o que é evidenciado pelo decrescimento da linha de tendência. Com esse resultado, não é possível associar a variação da nota de governança municipal ao resultado orçamentário, posto que a relação inversa evidencia que o bom desempenho de uma variável não está atrelado ao igual desempenho da outra. Os anos de 2020 e 2021 apresentaram aproximadamente 0,17 e 0,02. Os resultados positivos indicam uma relação diretamente proporcional entre as variáveis, o que é evidenciado pelo crescimento das linhas de tendência. Perante o tenso cenário marcado pela Covid-19, acredita-se que as medidas de gestão adotadas para a contenção da crise não só afetaram diretamente o resultado orçamentário, como também grande parte dos indicadores que compõem as dimensões do índice e que se relacionam com a questão orçamentária, corroborando com as correlações positivas encontradas. E, por fim, os resultados eles indicaram que, apesar de vermos uma correlação negativa em 2019 e positiva nos anos seguintes, não há uma lógica para identificar um padrão de crescimento direto ou inversamente proporcional entre os elementos analisados, tendo em vista a baixíssima correlação entre as variáveis comparadas, o que evidencia que a nota de governança municipal depende de elementos que nem sempre se relacionam com a questão orçamentária. Haja vista que a nota do IGM é obtida a partir de médias de indicadores que são obtidos de diferentes bases e que, por isso, o aumento ou redução de uma nota não significa que todos os indicadores cresceram ou diminuíram. Além disso, a correlação baixa pode estar relacionada ao fato de existirem fatores que acometeram o resultado orçamentário, mas que não foram identificados nos indicadores do índice. Portanto, não se pode afirmar que a piora ou melhora da nota de governança significa que o município apresentou déficits ou superávites orçamentários, o que comprova que o vislumbre apenas sobre o viés orçamentário prejudicaria a conclusão sobre o desempenho da gestão municipal. Quanto às limitações, as principais dificuldades encontradas foram referentes à plataforma do IGM, pois ao acessar os grupos dos municípios, observa-se que apenas o ranking de 2021 estava disponível para consulta,
Então, para obter as notas dos municípios de 2019 e 2020, foi necessário filtrar cada município por vez, o que demandou um tempo considerável. Além disso, a opção de consultar notas anteriores a 2019 só é permitida para usuários com cadastro no Conselho Federal de Administração. E outra deficiência é a ausência da nota de alguns indicadores, o que se deve ao não envio das informações por parte dos próprios municípios, o que acaba comprometendo a nota do índice e a análise desse estudo. E, por fim, propõe-se elaborar uma futura pesquisa que compare as notas dos municípios capixabas com os demais municípios brasileiros e com os grupos aos quais eles fazem parte. Ainda nós sugerimos que seja realizada uma investigação do ranking de forma mais analítica, no sentido de observar se a nota dos indicadores e as variáveis que se relacionam diretamente com o resultado orçamentário, o que demandaria mais tempo, mas que obteria uma maior correlação. E, por fim, propôs que seja elaborada uma pesquisa anterior ao ano de 2019, visando entender se a correlação negativa era um padrão ou se foi afetada pelo contexto da pandemia. Essas são as nossas referências. E eu finalizo aqui a apresentação. Agradeço mais uma vez a atenção de todos e estamos disponíveis para possíveis questionamentos. Tudo bem, Ana Paula, muito bom. Ana Paula, você está entre nós? Eu estou com problema no vídeo, eu vou ligar porque meu notebook não está funcionando a câmera, aí eu peguei pelo celular, mas eu não sei se está aparecendo a metade. Tá certinho? Tá aparecendo completo ou estou só a metade? Não, tá tudo bem, tranquilo. Ah, então tá. Ana Paula, eu queria só saber qual é a origem do teu trabalho, o background. Ele é fruto de uma pesquisa que você fez de dissertação, de tese? Sim, então, na verdade, é um TCC da faculdade que a gente resolveu trazer como um artigo para poder apresentar em congresso, publicar em revista, porque a gente gostou bastante do tema. E a gente pretende, é claro que tem algumas considerações que para os próximos trabalhos a gente vai ficar um pouco mais atento em relação, por exemplo, ao Out-Lewis, né, que a gente meio que não levou em consideração. A gente estava em processo de aprendizado também, né? E o pouco tempo que nós tivemos para desenvolver não conseguimos identificar, né? Mas o fruto é do TCC mesmo, da faculdade de contabilidade. Certo, Ana Paula. O teu trabalho eu achei muito bom, eu achei ele honesto, eu achei ele direto, não é? Eu gostei muito da didática que você deu na metodologia, você explicou muito bem como é que funciona a correlação de Pearson, né? E as implicações que podem ser retiradas disso. Eu gostei muito, achei muito didático. Eu vejo em poucos trabalhos esse cuidado e atenção que vocês dedicaram na metodologia para isso, né? Eu gostei muito porque, assim, também pelo fato de você ser honesta nos seus dados, entendeu? Você ali não tentou, como eu vejo em alguns trabalhos também, né, tentar extrapolar o resultado para além do que os números de fato mostram, né? Então isso eu achei muito legal, uma postura muito ética, né? Já que a gente faz essa ligação com o trabalho, da parte de vocês. E eu gostaria de deixar como sugestão, Ana Paula, vocês usarem outros indicadores, né? Até, assim, eu já também trabalhei nessa área, já pesquisei nessa área. Eu sei que, por exemplo, a Controladoria Geral da União possui índices também de transparência. Será que o índice de transparência não vai apontar uma correlação maior com o índice de gestão, não é? O índice de governança? Então, a Controladoria Geral da União tem, se não me engano, é a Escala Brasil de Transparência, né? Aí você tem que ver o ano. Os tribunais de contas também possuem índices de transparência, né? Eu sei que aqui de Pernambuco tem um índice de transparência municipal, mas eu vi que é geral, quase todos os tribunais de contas possuem esse índice de transparência também. Tem um índice de gestão também, chamado Índice de Efetividade da Gestão Municipal, que essa aí é pelo Instituto Rui Barbosa, em parceria com quase todos os tribunais de contas, se não todos, dos tribunais de contas que nós temos aqui no país. Então, acho que tu pode buscar outros para aprofundar mais o teu trabalho, dar uma robustez maior,
não é? Porque com certeza você vai querer uma publicação numa revista boa, né? Então, pode ir atrás, testar essa correlação com esses outros índices, ficando atenta também que aquela questão de que todo pesquisador quant ele tem isso como mantra, né? Correlação não implica causalidade, não é? Não é porque uma variável ela influencia a outra que de fato vai haver ali um efeito de causa e consequência. Não é? Como você bem apontou aqui no seu trabalho, vai ter horas que uns vão ter uma abertura de orçamento maior, porém vai ter um índice de gestão menor, não é? Mas se as duas tivessem, de fato, uma correlação mais forte, será que uma implica na causa da outra? Não é? Então, isso é importante vocês, como pesquisadora, né, você também se atentar, porque vai existir várias outras variáveis externas do contexto que vão influenciar. Não é? Então, eu gostaria muito de dar esse parabéns, eu achei o teu trabalho simples, eu achei o teu trabalho direto, honesto, muito legal mesmo. Mas tu já chegou a dar uma olhada em outros indicadores? Porque eu mesmo não conhecia isso do Conselho Federal. Na verdade, não. A gente deu uma pesquisada e a minha orientadora, né, ela já havia comentado do IGM. Ela também comentou um outro indicador que eu não me recordo agora no momento, mas nós achamos mais conveniente utilizar o IGM porque ele engloba a gestão. Ele tem 3 dimensões, né? Finanças, gestão e desempenho, não me recordo agora a terceira, mas ele engloba a gestão. O nosso intuito era demonstrar se tem como avaliar uma boa gestão, porque muitas das vezes os brasileiros, né, eles utilizam do resultado orçamentário para presumir uma boa gestão. Então, se o município apresentou um superávit orçamentário, significa que ele teve um bom indicador, uma boa gestão. Mas, na verdade, o nosso intuito foi demonstrar que não há essa correlação, não tem como haver essa correlação, porque o indicador de governança, apesar de ter 3 dimensões, uma delas ser a gestão, ele não apresentou essa correlação, então não tem como você ver essa presunção. Por isso que nós optamos pelo índice de governança, pelo IGM, porque ele engloba a gestão, né? Mas eu acho que vou dar uma olhada nesses outros indicadores que você comentou, né? Porque realmente acho que pode apresentar uma maior correlação, né? E os resultados mais efetivos. Você pretende prosseguir aí na sua caminhada como pesquisadora em um prosseguimento pós-graduação? Com certeza. Eu estou fazendo pós-graduação, só que agora eu estou concurseira que fala, né? Concursando, que estuda para concurso. Então, só depois que eu passar para Tribunal de Contas, aí eu vou desenvolver bastante coisa assim, pretendo sim. Gostei muito da área. Ou a CGU, né? Que também é um bom órgão. Então, vou fazer a CGE Santa Catarina. Se Deus quiser, vamos ver se vai dar certo. Tá certo. Então, eu gostaria de abrir aqui o espaço para dar aí as boas-vindas ao professor Sandro, né? Ainda bem que deu tudo certo, né, professor? E ver aqui se alguém tem algum comentário aqui para fazer a respeito do trabalho da Ana Paula. Eu teria um comentário. Só uma partezinha, Kevin. Eu botei um link lá da minha apresentação no chat, de repente dá certo. Vamos tentar por lá. Primeiro, parabéns, Ana Paula, pelo seu trabalho. Isso é um ramo muito interessante de indicadores de gestão pública, né? Deveria ser, na minha opinião, muito mais explorado a questão de indicadores, principalmente na gestão pública, porque muitos, inclusive, não são aplicados, têm e não são aplicados. Eu, que venho da gestão pública também tenho interesse nessa área. Eu não sei se você também conseguiu pesquisar a FIRJAN, né, Federação lá do Rio de Janeiro, ela tem uns indicadores muito legais, referente especificamente à lei de responsabilidade fiscal. Inclusive, ela faz um ranking nacional, cujo estado de Santa Catarina, na última versão deles, tirou em segundo lugar, se não falha memória, nosso estado tirou em segundo lugar, o estado de Santa Catarina. Então, eu gostaria de fazer só uma perguntinha de provocação para você, porque teve uma vez um prefeito aqui do meu estado de Santa Catarina e disse o seguinte: o meu município tem o maior superávit, a nível nacional, inclusive. A nível nacional foi eleito o município com o maior superávit. Entretanto, não tinha uma rua asfaltada no município. Então, o que você acha com relação ao superávit e eficiência do gasto público? Então, muito bom. Sobre o Firjan, nós iríamos utilizar justamente era esse
só que não encontramos, porque nós queríamos fazer a correlação dos 3 anos, 2019, 2020 e 2021, só que não encontramos dados suficientes dos 3 anos. Então, nós optamos, isso também foi um limitador para escolher o índice, né? Em relação à eficiência, né, da gestão, a gente consegue comprovar realmente que não tem nada a ver. Eu acho que a parte orçamentária é muito formal, é muito formalizada, porque tem como você utilizar, para você ter um superávit orçamentário, ele não separa, teoricamente, tem como você fazer operações de crédito, tem como você, não significa necessariamente que o seu resultado primário está ok, porque é a parte da receita primária e despesa primária, então, assim, muito... não é completo você analisar um resultado orçamentário para dizer que se a eficiência da gestão está de acordo com o que foi planejado, né? O que a governança demonstra. Mais ou menos isso. Obrigado. Certo, muito bem. Obrigado pela participação, Jobel, Ana Paula. Jobel, eu cliquei aqui no seu link, né? E aí coloquei até aqui no chat. É preciso que você libere o meu acesso para eu baixar a tua apresentação. Aí deve ter chegado na tua caixa de e-mail, do Gmail lá, a minha solicitação. É só você autorizar. Professor Sandro, posso passar aqui a apresentação do seu trabalho? Pode, Kevin, por gentileza. Aproveitando o ensejo para te cumprimentar pela excelente condução e cumprimentar os colegas e pela gentileza e compreensão no meu atraso aqui. Muito obrigado. Certo, de forma alguma, seja mais do que bem-vindo, professor. Muito obrigado. Olá, eu sou Sandro Trescastro Berg e vou apresentar o meu estudo sobre o ensino de filosofia e pensamento crítico reflexivo na formação em administração pública. A finalidade do estudo é promover uma reflexão sobre a formação do administrador público em nível de graduação. E faz isso tomando como referencial a resolução do Conselho Nacional de Educação número 1 de 2014, que disciplina as diretrizes curriculares nacionais para a formação em bacharelado de administração pública. E o foco aqui é buscar nesta formação e a partir de algumas das diretrizes ali contidas, como o estudo da filosofia aparece nessa realidade de formação. Se com mais foco na história da filosofia ou com maior foco no fazer filosófico. Este fazer filosófico entendido como aquilo que vai proporcionar a aquisição das competências que estão previstas nas diretrizes curriculares. Nessas diretrizes curriculares aparecem, entre outros aspectos, aquilo que eles denominam conceitos basilares. Entre esses conceitos basilares eu destaquei aqui, primeiro, o pensamento crítico, segundo, a transdisciplinaridade e terceiro, a ética, entre vários outros. Entre as competências e habilidades contidas nessa resolução do Conselho Nacional de Educação número 1 de 2014 estão o desenvolvimento de uma consciência ética, o desenvolvimento de um raciocínio e capacidade de expressão crítica e a capacidade de elaborar conceitos transdisciplinares. Ainda, nessa resolução aparece como conteúdos fundamentais os estudos filosóficos e a temática da ética profissional. Esses são elementos que eu extraí como referência para fazer a análise dos planos das disciplinas de filosofia no contexto dos cursos de administração pública e que eu vou usar depois para a análise. Como referência teórica, eu usei fundamentalmente Deleuze e Guattari, de 92, do livro O que é Filosofia, em especial, que trata da filosofia enquanto o campo do saber responsável pela produção de conceitos, pela elaboração e reelaboração de conceitos. Isso tem muita relação com a ideia de transdisciplinaridade. Isso tem muita relação com a ideia de pensamento crítico.
Berg, 2022, dá o suporte no que diz respeito a olhar a filosofia menos como história da filosofia, que é fundamental, mas principalmente como fazer filosófico, como a prática da filosofia, como a filosofia enquanto ação de pensar crítica, reflexiva e radicalmente sobre os conceitos que inspiram as leituras de mundo dos estudantes, dos profissionais de modo geral. Em termos de método, o estudo foi desenvolvido com foco nos bacharelados em administração pública e nos cursos de tecnologia em gestão pública, apesar de que a resolução número 1 de 2014 diga respeito somente aos bacharelados. Mas eu estendi aqui, para ampliar essa nossa análise, aos de tecnologia em gestão pública. Foquei também nas ofertas somente de instituições de ensino superior públicas, né? E foquei também, fiz um recorte nos estados da região sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, em que pese haja uma análise também da globalidade dos dados em nível nacional. Nesses estados da região sul, foram encontradas 10 instituições de ensino superior públicas que ofertam os cursos ou de bacharelado ou de tecnologia em gestão pública. Nestas 10 IEs foram encontrados 13 cursos. Elas ofertam, portanto, 13 cursos, sendo 7 bacharelados e 6 tecnólogos em gestão pública. Destes 6 tecnólogos, 2 em gestão pública não foram localizados informações referentes às suas estruturas curriculares. Nesses 13 cursos foram encontradas 12 disciplinas relativas à filosofia ou aos seus ramos, especialmente à ética, né? 2 instituições de ensino superior apresentaram 2 disciplinas nas estruturas curriculares dos seus cursos. Uma delas não apresentou nenhuma disciplina de filosofia ou de algum um ramo específico, como a ética, por exemplo, também, e 2 delas não têm informações disponíveis, uma vez que a pesquisa foi feita nos sites institucionais das instituições. Os objetos de análise foram os planos de ensino das disciplinas, onde se buscou analisar as denominações, as ementas, os conteúdos, as bibliografias e os objetivos fundamentalmente. O que os dados demonstram? Em termos de denominações das disciplinas, nos 12 casos de disciplinas, apenas 2 têm a denominação de filosofia. As demais, todas, têm a denominação de ética. Em termos de ementas e conteúdos programáticos, a ênfase se dá na história da filosofia, em detrimento do fazer filosófico, da ideia de provocar um pensar crítico reflexivo. Há uma pressuposição de que esse pensar vai decorrer do estudo da história da filosofia tão somente. Não há uma ideia de exercitar a prática do fazer filosófico, do pensamento crítico reflexivo, incidente sobre os conceitos que informam a administração pública contemporânea. O tema da ética também, observa-se nessa análise dos conteúdos e das ementas, além das denominações, se mostra dominante. Os objetivos de aprendizagem trazidos nos programas, eles explicitam uma intenção de desenvolver a prática em apenas 2 casos, de 2 instituições. Na maior parte dos casos, o foco está mesmo na história da filosofia. Em termos de bibliografia, os textos clássicos dos filósofos se destacam, textos, no mais das vezes, extremamente densos, bastante densos, e de difícil apreensão, mesmo para quem tem iniciação em filosofia. Então há um grande questionamento no texto em relação a isso. Será que os materiais bibliográficos utilizados nas disciplinas são compatíveis com esse nível de aprendizado, bacharelado em administração pública? Em termos de conclusão, então, o que o estudo sinaliza? Que os conteúdos estão presentes nos programas, salvo exceção. A abordagem é essencialmente histórica, ou seja, ela tem uma finalidade que privilegia fundamentalmente a erudição, o conhecimento dos filósofos e da filosofia, e pouco orientada para a prática crítico-reflexiva. E a filosofia, no mais das vezes, nesses programas, parece ser reduzida ao estudo da ética. Também a ideia de que existe uma necessidade de produção de uma literatura compatível com este nível de ensino, a administração pública.
A bibliografia de referência que foi utilizada no texto, há um pequeno recorte aqui, e o texto expande, obviamente, bastante essas referências. Muito obrigado. Muito bem, professor Sandro. Achei muito interessante aqui o seu trabalho, que realmente cumpre com o seu propósito de cunho filosófico, né? Fazer o questionamento. Aí eu fiquei com algumas dúvidas. A filosofia é o seu campo principal de pesquisa? Kevin, colegas todos, ele vem passando a ser o meu campo. Eu estudo o campo de gestão de pessoas e penso agora a filosofia atravessando esse campo da gestão de pessoas, né? É a minha formação mais recente, nos últimos 7 anos, fiz a minha graduação em filosofia, uma especialização também, e eu venho conjugando esses dois campos, o da gestão de pessoas, da administração pública e da filosofia. Professor, é uma coisa que eu também vendo o seu trabalho me gerou uma dúvida. Por que é que você acha que muitos desses cursos eles colocam o nome filosofia como ética? Pois é, esse é um grande desafio. E um dos principais pontos do artigo é chamar a atenção justamente para o que se entende por filosofia, colegas. Normalmente as pessoas reduzem a filosofia ao estudo da ética, né? O que é um aspecto importante, conforme as diretrizes, mas ela não esgota a filosofia como um todo. Em geral, as pessoas pensam filosofia como a história da filosofia. E eu gostaria de salientar isso, Kevin. O que é a história da filosofia? História da filosofia é todo aquele conteúdo produzido por filósofos ao longo de 25 séculos, quando eles se debruçam sobre problemas filosóficos, né? O que é o bom, o que é o justo, o que é a vida, enfim. O que eles produzem a partir dessa reflexão é o que nós chamamos na filosofia de história da filosofia. O que eu procuro destacar aqui, que é mais importante do que a história, é o próprio fazer filosófico, que é a atitude crítico-reflexiva do sujeito em relação ao seu objeto, por exemplo, a administração pública. Então, mais importante do que ter a erudição de conhecer Kant, Aristóteles e outros filósofos, é importante que o estudante e depois o profissional de administração pública seja capaz de refletir sobre os conceitos do seu campo. Por exemplo, o que é gestão pública? O que significa gestão? Quais são os fundamentos que sustentam o meu conceito de gestão? Porque se eu refletir sobre esses fundamentos, eu vou mudar o meu conceito. Se eu mudar o meu conceito, eu mudo a minha forma de atuar sobre o mundo. Então, por que as pessoas reduzem filosofia à ética ou filosofia a qualquer um dos seus ramos? Porque as pessoas, de fato, não entendem o que é filosofia. E exploram muito mais os textos dos filósofos do que o próprio exercício do fazer filosófico, do questionamento. O estudante é pouco convidado a refletir sobre os seus próprios conceitos e muito estimulado a ler o que os outros filósofos falaram sobre os seus temas da sua época, não é? Certo. Eu fiquei refletivo aqui se, de fato, assim, a filosofia, ela sofre esse preconceito, né, por conta da sociedade. E aí os cursos para tornar a cadeira mais atrativa, eles colocam o nome de ética por conta do embasamento da administração pública, ter um grande cunho, uma grande lacuna de execução de ética aqui na nossa administração pública brasileira. E também se não seria o fato deles abordarem apenas os fatos históricos e não esse exercício de reflexão, né? Se seria uma amenização daquilo de fato que a filosofia deve ser, de fato, há um preconceito que se existe diante de essa disciplina tão importante. E aí eu também gostaria de lhe perguntar se você tem notado, no decorrer dos anos, uma evolução nos estudos aqui no Brasil sobre filosofia. Não, eu não tenho notado uma evolução, inclusive, Kevin e colegas, porque eu não tenho acompanhado isso há mais de 7 anos, né? Então, esse é o meu horizonte temporal de alcance, digamos assim. Mas, de fato, o que nós estamos observando hoje na formação dos currículos de administração pública e na revisão dos currículos é uma preocupação em retirar aquilo que parece ser menos importante e focar naquilo que tem um aspecto instrumental, prático, mais relevante. E quando nós pensamos na ética, o que a ética é? A ética é uma filosofia prática.
A ética é aquele campo do conhecimento filosófico que se propõe a pensar o que é o justo, o que é o certo a fazer. E isso afeta a tomada de decisão, por exemplo, quando nós falamos de administração, quando tomamos decisão e fazemos isso todos os dias, nós estamos falando de ética, não é? Então isso é muito instrumental, isso é muito prático, isso é muito cotidiano. Por isso que a ética responde mais diretamente à demanda da formação do profissional de administração e mesmo da prática cotidiana dele, não é? O que eu vejo, sim, é os nossos currículos, as nossas grades curriculares retrocedendo em relação ao conteúdo de filosofia. E muito disso acontece porque as pessoas não conhecem, não conseguem compreender o alcance e a densidade da filosofia enquanto fazer e não enquanto história. Para mim, Kevin, colegas todos, o grande desafio está em nós sermos capazes de perceber que a filosofia não é ou não se reduz à história da filosofia. Não, menos importa nós entendermos de Kant, menos importa de Santo Agostinho, o que eles disseram, quais são os conceitos que eles elaboraram. Isso é importante, mas isso é erudição. Isso é menos relevante do que o exercício da capacidade do sujeito, do aprendente, do profissional, de olhar para si próprio e rever os fundamentos dos conceitos com os quais ele opera no dia a dia. Isso é filosofia na prática. Isso pode ser feito, veja bem, Kevin, colegas todos, isso pode ser feito não somente numa disciplina de filosofia, mas numa disciplina de finanças públicas, uma disciplina de gestão de pessoas, uma disciplina de marketing público, em qualquer disciplina em que o sujeito se coloque na condição de refletir sobre os conceitos que utiliza para enxergar o mundo, ele estará fazendo, neste caso, filosofia. Então, há uma compreensão muito limitada do que seja a filosofia. O sujeito pensa assim, bom, filosofia são aqueles livros dos filósofos, e não é isso. Esse é um ponto importante. É isso que o artigo procura estimular, né? E mais recentemente eu escrevi um livro que inclusive está aberto, pode ser baixado gratuitamente na internet, se os colegas me permitem a indicação, chamado Pensamento Filosófico na Administração Pública. É só escrever no Google ali. E justamente a ideia deste livro, né, se vocês me permitem essa indicação, ele tem impresso também, mas pode ser baixado gratuitamente, é fazer esse tipo de discussão. Qual é a finalidade do fazer filosófico? Como se faz essa prática do pensar crítico, reflexivo e radical? Né? Se as pessoas não entenderem isso, Kevin e colegas, nós vamos continuar colocando a filosofia como mais uma perfumaria nos cursos de administração. E ela não é tanto do ponto de vista substantivo, quanto do ponto de vista formal, porque a própria resolução número 1 de 2014 coloca esses vários elementos, conceitos, competências, né, conteúdos disciplinares, que toca na filosofia. A filosofia é muito presente nesta formação, enquanto filosofia expressamente dita. Não é? Então, eu acho que é importante que nós todos tenhamos essa possibilidade de refletir sobre o que entendemos por filosofia. E a ideia do artigo era essa, né? Muito bom, professor. Obrigado por suas contribuições. O artigo ele é esclarecedor, é reflexivo, a sua apresentação também e a sua explicação ainda mais, né? Então, obrigado pela gentileza. De forma alguma. Caso os colegas quiserem dar uma contribuição, vamos guardar até o final aqui da última apresentação para a gente poder ampliar aqui o nosso debate. Jobel, eu recebi aqui o teu arquivo, eu vou abrir aqui, ele já vem com áudio, né? Vamos tentar aqui, então, fazer isso. Vocês, quando eu apertar o play aqui, vocês poderiam me dar a confirmação se o áudio está saindo? Olá a todos, me chamo Jobel, sou mestrando da Universidade do Vale do Itajaí. É com muita satisfação que venho apresentar o artigo denominado Fatores Críticos de Implantação, Balanço Scorecard, BSC e COSO em Gestão Pública.
O áudio está saindo, pessoal? Sim, estou escutando. Ótimo. O Está CMA de saindo, está ótimo. 2022. A apresentação estará em 5 tópicos. Primeiro, introdução. Segundo, referencial teórico. Terceiro, método. Quarto, resultados. Quinto, conclusão. Introdução. O estado de bem-estar social, o estado weberiano, Introdução. O estado de bem-estar social, o estado weberiano, ele vem sendo criticado em função dos seus déficits públicos, políticas públicas sem direção, crises econômicas e desenvolvimento precário. Então a sociedade faz um movimento criticando o Estado em função da sua má eficiência. Em decorrência disso, na década de 1980 a 2000, os chamados países desenvolvidos, principalmente Estados Unidos e Inglaterra, vêm com novos métodos de gestão para o serviço público. Ou seja, trazendo métodos da iniciativa privada para adentrar o serviço público, visando a eficiência do Estado. Em função disso, surge a New Public Management, ou seja, uma nova forma de gestionar o Estado. Dentre desses instrumentos inclusos na New Public Management, temos o Balance Scorecard, BSC e o COSO, a metodologia advinda diretamente da iniciativa privada para adentrar, ao serviço público, com a perspectiva de trazer menor custo e maior eficiência ao Estado. O referencial teórico do artigo se fundamenta nos modelos de administração pública, na teoria da NPM e na questão do balanço scorecard na gestão pública e o COSO. Por que fundamentamos primeiro na metodologia da administração pública? Em função dos modelos que existe hoje para a administração pública. Consideravelmente o modelo patrimonialista, que tem a função de coordenar os territórios e patrimônio do Estado. Temos o modelo burocrático de proteger os bens do Estado e combater a corrupção. E o modelo em voga hoje é o modelo gerencial e emergente, ou seja, contornar os entraves e os problemas da estrutura estatal em função da frágil burocracia e da convicção que o setor privado possui um modelo melhor para o setor público. Então, o Estado passa a ser gerencial. A sociedade como um todo e a NPM exige que o Estado tenha métodos gerenciais para melhor se desenvolver. O que a NPM se baseia? A NPM se baseia no Estado mínimo, no serviço público para a gestão gerencial de resultados, com a proximidade, como falei anteriormente, de ferramentas de gestão empresarial, visando principalmente a eficiência, efetividade e eficácia do modelo estatal, dentro, obviamente, da lógica do mercado, com o objetivo de fazer o setor público atuar melhor e custar menos. Então, qual seria a lógica? Seria a lógica mercantilista, dentro do Estado brasileiro, ou qualquer Estado, porque a NPM ela se espalhou pelo mundo. Então, observamos isso em alguns países, inclusive da América Latina, que segue à risca a questão da New Public Management. Por quê? Tendo uma visão mercantilista do Estado, visando que o Estado seja mais gerencial, inclusive em alguns aspectos, querendo que o Estado dê lucro e não tenha déficit, que, na minha opinião, essa é a função do Estado. E dentro dessas ferramentas, temos o Balance Scorecard e o COSO na gestão pública, ou seja, aprimorando as metodologias internas das administrações públicas. Dessa forma, introduzindo a missão, visão e estratégia dentro do setor público. E o COSO com a função de avaliar os riscos ou eventos que possam prejudicar essa estratégia. Então, o Estado é regulado agora por estratégia, por missão e visão e metas, dentro da nova concepção da administração pública. O método.
O método, a característica do método é uma pesquisa descritiva, biográfica e exploratória. Enquanto a abordagem do problema é qualitativa. Como fizemos o método? Fizemos primeiro uma revisão sistemática da literatura mediante a consulta de bases, IBEX, Biblioteca Digital, das dissertações, portal CAPES e Scopus, com palavras-chave, e em artigos de 2020 a 2021, né? Através da utilização de termos de palavras-chave derivados dos termos centrais de pesquisas. Ou seja, em termos utilizados em inglês, foram COSO, BSC, Crítica de Sucesso, Fatores COSO, a instituição da Pública Interativa BSC e a interação, tais termos foram também utilizados em português. Ou seja, buscou-se nos artigos a questão palavra-chave BSC e COSO, né, em artigos internacionais e nacionais, visando a perspectiva teórica do que seria o BSC e COSO na administração pública. Os resultados. Nós verificamos que existem alguns fatores de sucesso para a implantação do BSC e COSO lá na administração pública, tanto do BSC como o COSO. Vou passar o gráfico e explica melhor. Então, temos aqui 8 fatores comuns e um específico do COSO. Então, para ter o sucesso da implantação do BSC na administração pública, nós temos que ter o comprometimento da alta gestão. A gestão tem que apostar na ideia, envolvimento máximo possível dos servidores no processo, orçamento suficiente para desenvolvimento daquela tecnologia, tem que ter o orçamento, aperfeiçoamento de pessoal no transcorrer do processo, a identificação da missão, como falei anteriormente, da visão, da estratégia e a comunicação da estratégia, que é o fator principal para o desenvolvimento da metodologia BSC e COSO na administração pública. Quanto ao COSO, nós temos também a alta administração, a liderança, temos engajamento e comprometimento possível das pessoas, orçamento suficiente, conhecimento e capacitação, continuação e liderança, líderes com conhecimento sobre gerenciamento e eventos de negócios, definição da estratégia e comunicação. E o diferencial é o eventos, ou seja, gestão de eventos que possam prejudicar o desenvolvimento da estratégia final da organização. Portanto, concluímos que são diversos desafios do setor público para evoluir os seus processos organizacionais e suas rotinas administrativas, visando tornar-se mais ágil e dinâmico o Estado. E entre eles destacam-se a motivação do servidor, a qualificação, as novas estruturas organizacionais e a atualização da legislação. Implantar e gerenciar políticas públicas eficientes, eficazes, efetivas, que sejam monitoradas por intermédio de metodologias gerenciais para avaliar a execução e seus objetivos, bem como a promoção do bem-estar social. A metodologia de gestão são recursos estratégicos que possam o gestor suportar para a análise da tomada de decisão. Impacta diretamente na agilidade da gestão, assim como o BSC e o COSO estão entre as metodologias que melhor atendem às características da necessidade do setor público. É bom salientar que o BSC e o COSO deve ser adaptado às questões legais do setor público. Temos lá LRF, questões de legislações específicas, temos o poder legislativo que nos fiscaliza, então temos que fazer uma adaptação dessas metodologias gerenciais para o setor público. Então, são duas ferramentas que possibilitam a agilização dos processos dentro do setor público, além do que introduzir a questão da estratégia para melhorar o desenvolvimento das políticas públicas da administração. Aqui temos os referenciais teóricos. E desde já agradeço, né, a vocês por aceitarem o meu artigo e poder participar desse grande seminário. Um abraço. Jobel, meus parabéns aí pelo teu trabalho, né? Eu gostaria também de saber um pouco mais do contexto do teu trabalho, o que foi que motivou o teu interesse de fazer esse tipo de análise entre essas duas metodologias, do Balanced Scorecard e do COSO.
Primeiramente, já tinha falado do senhor César anteriormente, né, antes de todos chegarem, eu sou servidor público municipal, né, da Prefeitura Municipal de Florianópolis, né? Então, eu já trabalho com a administração pública. O Balanço Scorecard, ele foi a primeira ferramenta, vamos dizer assim, da iniciativa privada introduzida lá no setor público. Então, já me aguçou o interesse, porque o Balanço Scorecard também pressupõe indicadores, né? Então, em Florianópolis, nós já tivemos uma experiência em 1998, que nós introduzimos 24 indicadores, mas nós chamamos de indicadores de qualidade de vida, a qual, infelizmente, as gestões elas não têm aquela continuidade, e no segundo ano de gestão, que tinha a reeleição, nós estávamos tentando comparar esses indicadores com outros municípios para ver se, com o mesmo recurso, nós conseguimos alcançar os mesmos índices ou qualidade de serviço público daquele município comparativo, vamos dizer assim. E quanto ao COSO também, ele já foi introduzido na administração pública também, principalmente na administração pública municipal. Inclusive, o Tribunal de Contas da União, né, está fazendo um amplo movimento para que os estados e os municípios adotem a metodologia primeiro COSO e, quem sabe, futuramente, a integração com o BSK. Interessante. Isso me fez remeter muito a um debate, principalmente quando você, no seu artigo, você sai descrevendo as reformas administrativas, né? Aqui no Brasil, né, na verdade, a gente não tem uma evolução de gestão pública, nós temos uma mistura, né? Aqui, para cada novo pensamento, para cada nova forma de se ver a gestão pública, aqui no Brasil se adapta, se acrescenta, mas não se abandona, né? Então, nós temos aqui um caso peculiar mundial, onde nós temos características do sistema patrimonialista, do sistema burocrático, do sistema gerencial, não é? E agora não, né? Já faz, acho que desde a década de 2010, que nós vemos aí uma evolução, que é algo até que eu vou pedir para tu descrever mais no teu artigo, a diferença entre gestão e governança, né? Porque são duas coisas distintas. E aí, essa nova gestão pública, né, já não é tão nova, né? Ela foi lá iniciada aqui no Brasil pelo Bresser Pereira em 95, né? Tanto é que a visão que agora se adapta é justamente o questionamento de que, se de fato a administração pública ela deve ser gerida por indicadores objetivos apenas, e se também não devem ser acrescentados indicadores subjetivos, não é? Entre um deles, o indicador de felicidade. Por exemplo, você consegue medir e julgar uma política pública se ela foi eficiente, se ela foi eficaz. Você diz que a política pública ela teve sucesso se ela gastou menos e se ela conseguiu o resultado pretendido. Mas não se julga a política pública pelo resultado em que aquela política faz com que o cidadão sinta. Né? E isso é um movimento, né? Tanto é que a ONU agora ela já tem um indicador subjetivo, que é o Índice de Felicidade Mundial, onde a gente vê aonde a população em cada país se sente mais feliz. Né? Então, esse movimento que vai trazer também a gerência societal, não é? Na administração gerencial, o cidadão ele é cliente da administração, né? Ele financia um serviço através dos seus tributos e ele recebe em troca serviços públicos, né? Isso é uma adoção de uma visão empresarial. Só que numa empresa, se você não tiver dinheiro, você não tem o serviço público, o serviço prestado. E na administração pública, os pobres que não pagam IPVA, o IPTU, o ICMS, eles também não merecem serviços públicos? Então, essa visão empresarial do Estado, como você bem disse na sua apresentação, que você não compartilha, né, com esse posicionamento do Estado empresarial, ele tem sido questionado, né, porque o Estado ele deve ser para todos, e não só para quem tem condições de pagar. Né? Então, a gente vai ver aí a criação do orçamento participativo. Agora, a população ela sai do posicionamento de cliente para sócio do Estado. Né? Então, isso é uma visão muito interessante, que seria legal tu colocar também no teu trabalho. O que é que você acha? Eu acho que você está correto, o trabalho tem que avançar realmente. Agora nós temos a nova concepção da nova gestão pública, realmente, mas antes disso, a gestão, na minha opinião, ela tem que dar um passo, vamos dizer, atrás.
Por quê? Porque a gestão ela mal conseguiu ainda colocar lá indicadores. Então, você, ainda há pouco, a Ana Paula, se não for a memória, falou na questão de indicadores, a gente não percebe hoje na administração pública federal, estadual, municipal, nem a questão de indicadores lá para efetivamente saber se a gestão está cumprindo o seu papel. Você falou muito perfeitamente ali que eu sou um servidor advindo da área orçamentária, trabalhei 22 anos fazendo orçamento do município, e sempre pregava essa questão de indicadores, principalmente indicador de efetividade, porque você coloca lá o recurso público, né? Você coloca lá o esforço fiscal da sociedade dentro do orçamento, mas você não presta conta da sua efetividade. Você diz, realmente eu fiz isso e isso é colar. Então, as peças de planejamento hoje dentro da administração pública são fantasias, né? Você tem lá o plano plurianual que ninguém acompanha, muito menos a gestão, né? Então, primeiro, óbvio, nós temos que mudar, inclusive, a cultura, né, do povo brasileiro quanto à questão dos impostos, né, que ela paga, faz o seu esforço fiscal e não acompanha efetivamente o desenvolvimento da administração pública. Mas concordo com você que o artigo ele deve avançar na nova gestão pública. Mas, só concluindo, infelizmente, esse como você falou anteriormente, até pouco tempo estava em voga no Brasil aquela palavra puxadinho. Então, o Brasil sempre foi feito puxadinho na sua questão de gerenciamento da gestão pública. Então, ela pegava um pouco da metodologia de um tal país, pegava um pouco da metodologia de tal outro país e iam se implantando no Brasil. Mas, efetivamente, uma administração pública nossa, efetivamente nossa, isso aí vai ter uma crítica aos pesquisadores, né, das universidades, etc. e tal, que deveriam gestionar mais essa questão. Sim. Jobel, eu acho interessante justamente isso, porque a questão do indicador, não é tanto indicadores financeiros, indicadores orçamentários, indicadores de eficiência, a gente teve muito essa questão durante o Covid, né? Então, por exemplo, em todos os estados se falava, olha, nós conseguimos abrir em uma semana não sei quantos leitos de hospitais, nós conseguimos abrir não sei quantos pontos de atendimento. Veja, isso são indicadores de eficiência positivos. Mas em relação à qualidade de vida da população, o que é que isso reflete na qualidade? A população, aquele indicador mostra um indício de uma gestão boa, que está se abrindo leitos de saúde. Em contraponto, para a população, isso está acontecendo devido a uma piora da qualidade de vida. Então, esses indicadores objetivos, entendeu? Isso que eu estou lhe trazendo assim, porque isso também foi fruto da minha tese, existe uma carência muito grande, hoje em dia, de se mensurar a gestão pública, tanto do aspecto da administração, com indicadores objetivos, mas também do ponto de vista da população. Como se você tem o principal conceito do Estado, que é o bem-estar, não é? Como é que a gente vai mensurar o bem-estar de uma população se o meu bem-estar e o teu bem-estar são diferentes? Eu concordo com você que nessa visão sua está perfeito. A política pública, efetivamente, ela tem que, lá no seu final, fazer esse encontro de contas que eu chamaria. A política pública, qual o retorno e o desenvolvimento que ela trouxe para aquela comunidade? Houve uma evolução efetivamente naquela comunidade, inclusive de bem-estar social, inclusive educacional, né? Inclusive até concordo com você de felicidade. Aquelas pessoas naquela comunidade, elas conseguiram dar um up, né, social, não só financeiro, obviamente, mas um up na sua felicidade, no seu bem-estar social, né? No seu modo de viver. Houve isso, porque efetivamente a política pública ela chega no Brasil, ela não vai até o final. Eles implantam a política pública e esquecem do segundo passo. O que aquela política pública trouxe efetivamente para aquela sociedade, para aquela comunidade? Ela evoluiu, ela conseguiu ser mais movimentada lá dentro, ela conseguiu ser empreendedora lá dentro da sua comunidade, ela conseguiu evoluir mais, ser mais questionadora, inclusive, né? Ter mais pensamentos mais questionáveis, ela evoluiu intelectualmente. Ou não é só questão financeira, eu recebo lá X por mês e vou comprar mais 1 quilo de arroz. A política pública, no sentido final, não é isso, obviamente. É engrandecer a sociedade e a comunidade. Concordo com o seu pensamento. Certo, muito bem. Pessoal, então, depois encerramos aqui o debate do professor, do último trabalho, e eu deixo aqui aberto, né, para os demais colegas que quiserem fazer qualquer tipo de questionamento aos trabalhos aqui apresentados,
Se tem alguma contribuição a fazer, nós temos aí pelo menos uns 5 minutinhos aí finais. 5 minutos finais. Bom, tem que ser bem sintético, né? Quanto à questão só vou usar bem pouquinho, então, tá? Tu tinha me perguntado também a forma de organização política de Portugal e Espanha. Acabei que eu me entusiasmei com a primeira e não respondi a segunda, né? São formas diferentes, mas os estados, o Portugal é um estado unitário, né? A Espanha é tão fortemente federativa que chega a vários estados terem línguas diferentes, País Basco, né? E querem se separar, etc. Então, são organizações políticas distintas, mas o gozado, como a cultura é muito sólida, né, muito semelhante, eles adotam, inclusive, reformas administrativas que o Leonardo Seck, da UDESC, que apresentou agora também na Ebrasp, que eu estive lá, ele falou que é impressionante a semelhança dos dois, e já eu acrescento, é impressionante a semelhança histórica, institucional, de ambos os países com o Brasil também. Mas é quase igual. Mas, assim, só resumindo, eles adotam soluções muito parecidas, tanto em reformas administrativas, como também em código de ética, né, conflito de interesses, apesar das diferenças institucionais, diferenças mais políticas, né? Só isso, só acrescentando isso daí. Ok. César, então só uma última pergunta. Em sua opinião, a democracia é a melhor coisa que pode acontecer para a ética? Eu acho que sim, né? Porque aí entra um pouco do Sandro, né? A gente tem que questionar, né? Tem que questionar tudo. Como é que tu vai questionar num Estado, não unitário, desculpe, numa ditadura, né? Tu não tem como questionar aquilo ali, nada, né? É que nem o meu professor de francês, quando eu estava estudando, ele era do Congo, né? E ganhava para viver ensinando francês em Porto Alegre. Ele me dizendo, César, se eu fosse auditor no Congo e fosse querer fazer alguma coisa, eu amanhecia boiando no rio. Ele, sinteticamente, ele já definiu qual é a diferença entre a democracia e ética, né? E a ditadura e a absoluta falta total de ética, né? Eu sou mais antigo, eu vivi, fazia CPUR na época da ditadura como oficial. Cara, assim, é muito deprimente ver, também estudando os métodos de tortura que usaram, é deprimente, é uma coisa assim, quem pede ditadura não sabe o que está dizendo, não sabe absolutamente mesmo, né, o que ele está propondo. É uma desgraça para o Estado. Não sei se eu respondi, desculpe, eu tenho uma opinião meio forte sobre isso. Não, de forma boa. Respondeu muito bem, César, muito bem. Professor Sandro, o senhor teria alguma coisa a acrescentar aqui no nosso último minuto aqui da nossa sala? Sim, antes de mais nada, cumprimentar o César pelo esforço que ele fez aí, tem méritos em relação a esse trabalho. Eu gostaria de destacar, meus colegas todos, que quando nós falamos de códigos de ética na administração pública, na verdade, nós estamos cometendo uma impropriedade conceitual. Não existem códigos de ética e nem podem existir. Para isso, nós precisamos diferenciar ética de moralidade, de moral, de conduta. Então, o que os códigos ditos de ética fazem é prescrever padrões de conduta. Isso é uma coisa muito importante. A ética é uma coisa diferente da conduta, diferente da moral. Ética diz respeito ao esforço crítico reflexivo sobre os padrões morais estabelecidos numa coletividade, que pode ser uma instituição, pode ser um poder, pode ser uma sociedade, pode ser o serviço público. Então, esse é um ponto muito importante quando nós queremos pensar na efetividade dos ditos códigos de ética. Não existem conceitualmente, do ponto de vista filosófico, e nem pode haver
códigos de ética, porque a ética é uma ação crítico-reflexiva, ela não pode ser codificada. Quando eu codifico um comportamento, então ele passa a ser uma conduta moral esperada. Observem os senhores que as leis que instituem códigos de ética, falar, por exemplo, sobre a lei das estatais, né, a própria nova lei das licitações públicas, a 14.133, eles não falam de códigos de ética, falam de códigos de conduta, porque conduta moral é uma coisa, ética é uma outra coisa. Só para destacar, meu estimado e competente amigo Kevin e colegas todos aí, né? Porque esse é um aspecto importante, tá? Só para destacar. Cumprimentos, César, pelo teu trabalho aí, cumprimentos ao trabalho de todos, realmente muito interessantes, muito pertinentes também as tuas observações, Kevin. Acrescentaram de fato, muito obrigado. Pessoal, então eu agradeço aqui a presença de todos, né? Bastante, foi muito informativo e interessante aqui o tópico abordado por todos vocês, né? Encerramos aqui então às 10h01 a nossa sala, a nossa sessão. Convido a todos também para fazer o networking aqui no nosso link que eu coloquei no chat e também fazer a avaliação dessa sessão também com o link que eu coloquei aqui no chat. Tá certo? Então agradeço mais uma vez a presença de todos, foi um prazer enorme ler o trabalho de cada um. Obrigado. Obrigado. Aqui, né? Ligar a câmera. Não pude ligar, mano. Tendo sufoco do caralho. Puta que pariu. Aí, está.